E aí, hoje a gente vai mergulhar de cabeça num livro que, olha, virou o mundo da autoajuda de ponta cabeça. A Sutil Arte de Ligar o Foda-se, do Mark Manson. A promessa dele é uma abordagem completamente diferente para ter uma vida melhor, que vai na contramão de basicamente tudo que a gente escuta por aí. Bora ver se essa ideia radical funciona mesmo. E já para começar, vamos direto para a lápide da grande inspiração do livro, o escritor Charles Bukowski. Tinha só duas palavras lá: nem tente. É uma frase que de cara já prepara o terreno para uma filosofia que abraça o paradoxo de um jeito bem desconcertante. Para entender essa ideia de nem tente, a gente precisa falar do Charles Bukowski. Imagina só a figura: alcoólatra, mulherengo, viciada em jogo, basicamente o anti-herói de qualquer manual de autoajuda que existe. E é exatamente por isso que ele é o ponto de partida perfeito para a filosofia do Manson. A história do Bukowski simplesmente destrói aquela narrativa que a gente sempre ouve do nunca desista. Ele não fez sucesso porque tentou sem parar ser um vencedor. Pelo contrário, o sucesso dele veio quando ele aceitou ser um fracassado e escreveu sobre isso com uma honestidade brutal. Ele encontrou o sucesso não apesar dos seus defeitos, mas por causa deles. A história do Bukowski já mostra um problema central que o Manson ataca com tudo. A nossa cultura é obcecada por positividade. Sabe ser mais feliz, mais saudável, ser o melhor em tudo. Só que, ironicamente, essa fixação toda no positivo só serve para nos lembrar a todo momento daquilo que a gente ainda não é ou não tem. E é aí que a gente entra no que o Manson chama de o círculo vicioso infernal. É aquela espiral mental traiçoeira. A pessoa se sente ansiosa e aí logo em seguida começa a ficar ansiosa por estar se sentindo ansiosa. Ou ficar com raiva de alguma coisa e um segundo depois sente raiva de si mesma por ter sentido raiva. É um ciclo que se alimenta sozinho, sabe? O processo é super simples, mas é destrutivo. Primeiro, surge um sentimento negativo qualquer. Aí, logo depois, a gente se julga por ter aquele sentimento, o que cria uma segunda camada de negatividade. E isso pode se repetir, virando um looping infinito que nos prende num ciclo de autocrítica. Esse ciclo vicioso nos leva direto para outra ideia, a lei do esforço invertido. A lógica é a seguinte: quanto mais desesperadamente alguém quer ser feliz, mais infeliz essa pessoa se torna. O próprio ato de querer muito uma experiência positiva já é, em si, uma experiência negativa, porque reforça o tempo todo que aquilo está faltando na nossa vida. A solução para tudo isso, então, está toda aqui, nessa frase, que é o coração da filosofia do Manson. É quando a gente para de fugir do que é negativo e, em vez disso, aceita que se encontra algum tipo de paz. Aceitar a dor é o que, paradoxalmente, nos permite começar a superá-la. Ok, beleza. Então, se a busca pela felicidade é uma armadilha, qual é a saída? A resposta do Manson é que a felicidade não é um lugar onde se chega ou algo que se encontra por aí. Ela vem da resolução de problemas. A felicidade, na verdade, é uma atividade, é uma forma de ação constante. A história do Buda ilustra isso perfeitamente. Uma vida de puro prazer, trancado no palácio, o deixou se sentindo vazio. Uma vida de puro sofrimento, como o mendigo, também não deu as respostas que ele procurava. A iluminação só veio quando ele percebeu que o sofrimento é inevitável. A questão não é evitar os problemas, mas sim escolher quais problemas valem a pena ter. Para entregar essa verdade que é meio difícil de engolir, o Manson cria uma figura genial, o panda da desilusão. Pensa num super-herói que, em vez de salvar o dia, aparece para contar as verdades que a gente precisa ouvir, mas não quer. E a maior delas é que a dor não é um defeito do sistema, ela é parte dele. É o jeito da natureza nos empurrar para a mudança e nos manter em movimento. O que isso quer dizer na prática? Que uma vida sem problemas é pura fantasia. O objetivo não é se livrar de todos eles, mas sim trocar os problemas que se tem por problemas melhores. A vida é uma série sem fim de problemas. A solução de um já é o começo do outro. A verdadeira questão é: por quais problemas vale a pena lutar? E como as pessoas geralmente fogem dessa realidade? O Manson aponta duas armadilhas bem comuns. A primeira é a negação, que é basicamente fingir que os problemas não existem, o que leva a uma vida de repressão. A outra é a vitimização, que é botar a culpa nos outros, o que gera raiva e impotência. As duas são fugas de curto prazo que garantem miséria no longo prazo. E agora a gente chega na parte que talvez seja a mais polêmica do livro. A ideia de que a gente não é especial. E mais importante, por que aceitar isso é, na verdade, uma coisa libertadora. Para ilustrar bem o problema daquela cultura da autoestima exagerada, o Manson cria um personagem, o Jimmy.
Ele é aquele tipo de pessoa que está sempre falando dos seus projetos geniais, da sua próxima grande ideia, da conquista que está logo ali na esquina. Resumindo, ele se sentia o máximo. Só que a realidade, né, era bem diferente. Existia um buraco enorme entre a imagem que ele tinha de si mesmo e o que ele realmente fazia. Ele achava que merecia sucesso e reconhecimento, mas não estava nem um pouco disposto a fazer o esforço e o sacrifício para conseguir isso. Essa é a essência da armadilha do merecimento. O grande problema é que a nossa cultura inteira nos empurra para essa mentalidade. A gente é bombardeado o tempo todo com a mensagem de que ser mediano é o novo fracasso. A pressão é para que todo mundo seja extraordinário o tempo todo. E a tecnologia joga gasolina nesse fogo, né? As redes sociais funcionam como um grande filtro que só nos mostra os extremos, o melhor do melhor e o pior do pior. A gente vê o casamento de contos de fadas, as feras perfeitas, o sucesso meteórico. Isso cria uma visão completamente distorcida do que é a vida normal. No fim das contas, aceitar a própria mediocridade não é um fracasso, é uma libertação. Liberta daquela pressão insuportável de ter que ser extraordinário o tempo todo e permite que o foco vá para o que realmente importa, resolver os problemas que estão na nossa frente e encontrar alegria nas coisas simples e comuns da vida. E o livro termina nos deixando com esta pergunta, que é a que realmente importa. A questão relevante não é que alegria se quer ter, porque essa resposta é fácil para todo mundo. A pergunta que de fato define uma vida é: que luta se está disposto a abraçar? Escolher pelo que vale a pena sofrer. Essa sim é a verdadeira e sutil arte.